Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos iniciar esse módulo, esse módulo 2. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Jean e vamos direto aqui ao que interessa. A aula é Estrutura e Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. E planejar o trabalho acadêmico organiza tema, leitura, escrita e revisão, evitando improvisos e garantindo coerência metodológica. Quando a gente fala em planejar o trabalho acadêmico, a gente está falando de decidir antes como que esse percurso vai acontecer. É como se você montasse um mapa de viagem antes de ir viajar, antes de pegar a estrada. Porque sem esse mapa, qualquer desvio, parece que o caminho está certo. E na pesquisa, desvios demais vira perda de foco. Então, essa é a primeira frase de impacto que eu quero deixar para vocês aqui. Quem não planeja, improvisa. E quem improvisa, perde coerência. Planejar começa com o tema, Começa com o tema. Mas não é qualquer tema, É aquele tema que você consegue cortar, que você consegue delimitar, deixar mais manejável, Tema amplo é igual massa de fermentação descontrolada. Ela cresce demais, escapa da tigela e vira bagunça. Então o recorte, por outro lado, funciona como uma forma de dar limite a essa massa, dar contorno, dar propósito a essa massa. E quando você ancora esse recorte em perguntas norteadoras, o texto ganha direção. E uma pergunta clara, caminho claro. Aí entra outra parte essencial, que é a gestão da leitura. Não é ler tudo, é ler o que importa. É como selecionar um lote de cana, de açúcar, para produzir uma boa cachaça. Se você coloca qualquer matéria-prima, o produto final pode ficar irregular. Então, leitura sem critério faz essa mesma analogia, Faz esse embaralhamento, Faz esse atraso na escrita e acaba a gente atrapalhando e não rendendo muito o nosso trabalho. Tá certo? Agora, para transformar isso tudo em uma escrita fluida, os mapas estruturais ajudam demais, Estão falando aí de roteiro de escrita, Eles permitem visualizar o texto antes de escrever, E aí reduzem bloqueios, Evitam aquele branco que paralisa, É como se fosse um GPS intelectual. Agora, os ciclos de revisão, que é revisar, não é, como é que eu posso falar? Revisar não é remendar, Revisar é lapidar, Então, cada rodada melhora a clareza, melhora o estilo, melhora a força, de argumentação. Então, no fim das contas, planejar é o alicerce. Então, sem esse planejamento, sem ele, nada sustenta. E com ele, tudo ganha forma. A estrutura do artigo distribui funções específicas para garantir clareza, rigor e comparação entre os estudos. Então veja bem, quando a gente olha para a estrutura de um artigo científico, a gente não está olhando para uma burocracia chata, não. A gente está olhando para um formato que foi sendo lapidado ao longo das décadas para facilitar a vida ali de quem lê e também de quem pesquisa. É como se cada parte desse artigo fosse uma peça de um maquinário bem calibrado, Cada um com uma função clara, sem atrapalhar a outra. Então a estrutura não é enfeite, estrutura é precisão. E aí a gente tem os elementos iniciais, Título, resumo, palavra-chave, funciona como uma porta de entrada, São eles que fazem o leitor decidir se vale a pena continuar a leitura ou não. É como o rótulo de alimento, Se a gente não comunica bem com esse rótulo, ninguém vai consumir. Então o rótulo precisa ser comunicável. E aí tem a introdução, Aqui é onde você contextualiza, você mostra o problema e você prepara o terreno, É o porquê da pesquisa. Metodologia, Por sua vez, a metodologia é o coração do rigor científico. É ali que você diz como fez, com quais materiais, com qual procedimento, com qual lógica, Aqui a gente usa o conceito de transparência total. Sem isso ninguém consegue replicar, ninguém confia, a metodologia fica fraca e a credibilidade também fica fraca. Aí chegamos aos resultados, que são, os resultados são dados crus, É aquilo que aconteceu, o resultado a gente não ainda emitiu a nossa opinião, tá certo? A discussão vem na sequência e faz o trabalho interpretativo. Relaciona, compara, tensiona com a literatura, É como provar uma cachaça e depois explicar o que aqueles aromas e notas significam.
Primeiro a gente tem o dado, depois a gente dá o sentido para esse dado, né? E a conclusão fecha a narrativa sem fazer nada de novo, né? Ela só amarra o fio. E tem também as referências, né? E as referências, elas garantem rastreabilidade, elas permitem que qualquer pessoa volte às fontes, né? Então, quando a gente entende essa lógica, o artigo deixa de ser um quebra-cabeça e vira assim, um roteiro assim, bem claro, né? Aí sim, escrever fica mais leve, escrever fica mais direto, escrever fica bem mais científico. O TCC se organiza em partes pré-textuais, textuais e pós-textuais, garantindo clareza, padronização e credibilidade. Então veja bem, ó, quando a gente fala que o TCC se organiza nessas 3 grandes partes, né, a gente está dizendo que existe uma lógica por trás desse formato, né? Não é frescura da BNT, é a organização para facilitar a leitura, né? Também facilitar o acesso e facilitar também o entendimento do estudo. Então, a estrutura clara gera credibilidade clara, né? E aí a gente tem os pré-textuais, né, que de identificação e acesso, né? Então, como eu falei, os pré-textuais, né, identificam, apresentam, né, orientam o leitor, né? A gente tem aí a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, o resumo, as palavras-chave, temos as listas, né, de tabela, lista de figuras, né? E aí tem o sumário também, né? Então tudo isso ajuda quem lê a entender rapidamente o que estudou e onde está cada coisa, né? É como rotular um produto alimentício. Se a informação não estiver acessível, o consumidor desconfia. E aqui é igual o pré-textual mal feito, né? Já passa a impressão de trabalho frágil, né? A parte textual é o coração do TCC, né? É onde mora o argumento. No caso aí, a introdução contextualiza, mostra o tema, a justificativa, o problema, os objetivos, né? É o momento em que você diz, olha, minha pesquisa existe por causa disso. Então é no desenvolvimento que vem a teoria, vem a metodologia, vem os resultados, né? É como se fosse uma cozinha aí num processo, onde você mostra os ingredientes, você mostra o modo de preparo e você mostra o que saiu de dentro da panela, né? Ou seja, método claro, resultado claro, né? E aí a gente tem ainda a conclusão, né? Que fecha o raciocínio, sintetiza as contribuições sem inventar dados novos, né? E aí até que a gente chega nas partes que são pós-textuais, né? Elas não são simplesmente um decorativo, né? A gente tem aí complementos que são essenciais no trabalho, né? Por exemplo, a gente tem as referências, os anexos, os apêndices, né? Tá tudo aí nessas partes pós-textuais, tá certo? Com isso a gente garante rastreabilidade, a gente permite que qualquer pessoa consiga conferir de onde vieram as informações, né? Como que elas foram usadas, o que sustenta o estudo, né? É como disponibilizar a ficha técnica de uma cachaça, né? Quem entende vai saber se o processo foi sério ou se o processo não foi sério. Então, no fim das contas, tem esse tripé aí, né? Que é o pré-textual, o textual e também o pós-textual, né? Então, quando está tudo firme, todo o trabalho se sustenta, né? A ABNT padroniza formatação, citações e referências, garantindo clareza, rastreabilidade e credibilidade no texto acadêmico. Então veja bem, ó, quando a gente fala em ABNT, muita gente pensa logo em burocracia, em regras demais, em chatice, mas não é isso. A ABNT existe para dar clareza, para dar uniformidade, para dar segurança para quem escreve e também para quem lê, né? É como um manual que garante que todo mundo monte um texto da mesma maneira, sem peças sobrando, sem encaixes tortos, né? Norma não é uma trava, norma é uma clareza, né? E a primeira que a gente vai ver, a primeira camada que a gente vai ver aí é essa questão da formatação, né? Que organiza o visual, né? Margem, fonte, título, espaçamento, numeração, tudo isso organiza o visual, né? E por que isso importa? Porque o olhar do leitor precisa encontrar as informações sempre no mesmo lugar. É igual o rótulo nutricional de um alimento, né? Se cada fabricante de uma maionese colocasse os dados em posições aleatórias, ninguém nunca conseguiria comparar uma maionese, o valor nutricional de uma maionese com o valor nutricional de outra maionese, né? Então, com o texto acadêmico é a mesma forma, né? A segunda camada que a gente vai visualizar aqui é a questão das citações. Organiza o diálogo com os autores. Então, gente, a citação, existe alguns tipos de citação, né? A citação direta é aquela citação literal que exige que, por exemplo, que tenha o autor, o ano e a página, né?
E nós temos a citação indireta. A indireta é a citação que é a queridinha aí, né? Preferivelmente você deve usar, né? Você reescreve com suas palavras, né? Você pede o autor e o ano. E isso evita confusão sobre quem disse o que disse, né? E garante a honestidade intelectual. É quase como dizer, olha, essa ideia não é minha, mas eu estou usando para construir o meu argumento. Então é a citação indireta, né? E aí a gente tem que uma citação bem feita, né, é sinônimo de ética acadêmica, né? E fechando essa parte aqui agora, nós temos as referências, né? Temos as referências. As referências, pessoal, elas são a lista completa das fontes, né, organizadas em padrões específicos, né? É o que garante a rastreabilidade, permite que qualquer pessoa volte exatamente no livro, no artigo, ou no site que foi citado, né, e verifique as informações que estão lá. Em nossa área aqui, mexendo com cachaça, com alimentos, né, se diz que um estudo comprovou determinado comportamento de fermentação, a referência precisa permitir que outro pesquisador encontre esse estudo sem erro. Caso contrário, o rigor se perde. Então, no fim das contas, a ABNT não é detalhe, é um esqueleto que sustenta a credibilidade do texto. Tá certo? Então, a introdução orienta o leitor do geral ao específico, justificando o estudo e apresentando objetivos com clareza. Então, veja bem, ó, quando a gente fala que a introdução leva o leitor do geral para o específico, a gente está falando de um movimento planejado, um movimento intencional. Não é uma coisa escrita por acaso. A introdução é como a abertura de um filme, né? Ela apresenta o cenário, mostra o problema, aponta a direção da história, e quando essa introdução é forte, a promessa do texto é forte, né? Você pode imaginar a introdução como se fosse um funil dividido em proporções. Algo como uns 10% de um tema amplo, uns 30% por recorte, mais outros 30% para justificativa, né, explicando ali a relevância, as lacunas, e outros 30% finais pode ser destinado para o objetivo e para aquelas breves antecipações da leitura, né? Não é uma matemática rígida, mas é uma métrica, né, que dá equilíbrio e que evita exageros. Então, quando a gente tem essas proporções assim, né, a escrita ela flui mais. E aí, o primeiro desses pontos aí que a gente vai ver, né, é o tema amplo, né? A gente já até falou um pouquinho dele aí ao longo da nossa disciplina, né? Então, o tema amplo é aquele território maior, né, onde sua pesquisa vive, né? Mas se ficar só nisso, vira paisagem demais e argumento de menos. Aí a gente tem a figura do recorte, né? O recorte é o que afunila, né? É o que diz exatamente qual a parte do tema, né, que você vai explorar. Em pesquisa, o recorte é igual controlar uma panela de redução. Se deixar aberto demais, evapora. Se controlar direto, a concentração fica nos trinques, vamos dizer assim. E a justificativa precisa mostrar por que isso é importante. Justificativa fraca, o estudo também fica fraco, né? E finalmente a gente chega aí nos objetivos, né? O objetivo geral funciona como um norte magnético do trabalho. Um objetivo bem formulado é meio artigo resolvido. Breve eu vou ensinar vocês a fazer os objetivos usando a inteligência artificial. Tá certo? O desenvolvimento constrói a análise passo a passo. A conclusão sintetiza achados e retoma objetivos sem novidade. Então, pessoal, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando do coração analítico do trabalho. É ali que o texto realmente pensa, né? Que você articula ideias, que compara autores, né? Que interpreta dados. Não é? Tudo isso a gente vê aí no desenvolvimento. Esse desenvolvimento, né? Ele não é só um depósito de informações, né? Ele é um espaço onde tudo faz sentido, né? Por exemplo, um desenvolvimento forte, a gente vai ter argumento forte. E cada parágrafo precisa de uma arquitetura interna, né? Uma ideia central, um argumento que sustenta essa ideia, né? Uma evidência que dá corpo, que é um fechamento que conecta tudo de volta ao objetivo geral, né? Então isso é bem legal. É como montar um lote de cachaça em etapas, né? Primeiro a matéria-prima, depois o processo e depois a mediação, né? E só então a gente faz a análise sensorial. Se faltar um desses pontos, né, o produto, a cachaça, ela não se sustenta. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui na metodologia é a mesma coisa. E tem outra coisa importante, ó, a progressão temática, que significa que cada parágrafo
precisa levar o texto para frente, né? Não pode ficar rodando em círculos. Porque se tiver repetições de conteúdo sem análise, o texto ele fica enfraquecido, o estudo fica enfraquecido. Então, o desenvolvimento é o lugar de problematizar, de relacionar autores, né? De tensionar teorias, né? De botar as coisas para bater, de interpretar resultados, né? E descrever é pouco aqui, né? O que você precisa é pensar de maneira crítica, né? E aqui, quando todo esse percurso analítico se completa, aí a gente chega à conclusão, né? E a conclusão não é um lugar de novidade, né? É um lugar onde os dados são reforçados, não é um lugar de informação nova, né? Informação nova a gente traz lá no desenvolvimento, lá na discussão. Aqui a gente só resume o que foi discutido lá. É como subir um mirante, né? Depois que a gente faz uma caminhada e de lá de cima a gente vê todo o percurso, né? onde nós caminhamos, né? Então, a conclusão boa, ela não reinicia o texto, ela só o ilumina, né? Então, no fundo, o desenvolvimento e a conclusão funcionam como uma estrada e um mirante. Um constrói o percurso e o outro revela o sentido desse percurso, né? E aí a gente vê, os objetivos orientam a pesquisa, palavra-chave define o foco conceitual e a inteligência artificial apoia a precisão terminológica. Então, pessoal, quando a gente fala de objetivos e palavras-chave, a gente está falando da espinha dorsal do projeto de pesquisa. É o que dá a direção, né, o que dá o foco, é o que impede que o texto de virar um passeio aleatório, né? Um objetivo claro, pesquisa clara, tá certo? E o objetivo geral é o propósito maior, né, que é aquilo que responde a pergunta, afinal, o que você quer alcançar com esse estudo? É assim que a gente constrói um objetivo geral, né? É aquilo que responde, por exemplo, a nossa pergunta de pesquisa, né? Afinal, o que você quer alcançar com esse estudo, né? É como um rumo de um barco, né? Se o rumo não estiver bem definido, qualquer vento parece válido e aí o trabalho perde coerência, né? Já os objetivos específicos são os passos operacionais, né? São as etapas que tornam o objetivo geral alcançável, né? Eles funcionam como pequenas rotas dentro dessa rota maior, né? Cada um move o texto um pouco para frente, né? Organizando o desenvolvimento, né? E temos as palavras-chave mais a inteligência artificial, né? Precisão conceitual, né? Então, gente, as palavras-chave, elas entram aqui como marcadores conceituais, né? Elas representam os conceitos centrais do estudo, né? Elas são a forma como as bases científicas, né, vão encontrar essas palavras, né? É através dessas palavras, né, que quando a gente entra lá no Scopus, né, no Web of Science, né, no Dimensions, quando a gente entra lá no Google Acadêmico, né, a gente utiliza essas palavras-chave, né, com operadores booleanos, vou ensinar vocês a fazer isso, para encontrar os melhores artigos, né? Primeiro a gente faz eu defino a minha palavra-chave e através dessas palavras-chave é que eu vou fazer minha busca por artigos que vão embasar o meu trabalho. É mais ou menos isso que acontece, né? Então, você deve escolher as palavras-chave específicas, né? Então, se você escolhe palavras que são vagas, o texto some lá no meio do oceano de pesquisa. Aí você vai e encontra lá 50 mil artigos. E agora? Como é que você faz para separar um artigo bom ou 10 artigos bons, né, no meio de 50 mil artigos? Então, essa palavra-chave ela não pode ser genérica. Eu estou trabalhando com fermentação de cachaça. Eu não posso colocar lá fermentação, porque pode vir fermentação de pão, fermentação de queijo, de leite no caso, né, fermentação de cerveja. Aí vão vir a própria fermentação do caldo de cana, né? Então é isso. Aí vem a inteligência artificial, né, dando o apoio, né? A gente consegue muita coisa utilizando a IA, né? Mas a gente tem que levar em consideração que a IA, né, a inteligência artificial, ela não substitui a leitura, ela não substitui a revisão, ela não substitui a pesquisa. Ela ajuda a refinar termos, né, a sugerir sinônimos, a ajustar precisões conceituais, né? É como ter uma lanterna que ilumina nuances terminológicas, né, que às vezes elas passam despercebidas, né? Então a IA ajuda, ela não pensa pela gente. No fim das contas, o objetivo são os mapas, as palavras-chave são as placas de sinalização e a inteligência artificial é aquela ferramenta que deixa tudo mais nítido, né? Quando essas três coisas trabalham juntas, né, a escrita ganha foco, ganha coerência e ganha também muita precisão. Então, veja bem, quando ferramentas organizam referências, a IA refina o texto, competências acadêmicas garantem análise e autonomia. Então,
Então, gente, quando a gente fala de ferramentas digitais, de IA ética, né, de competências acadêmicas, a gente está falando de um tripé que sustenta a vida do pesquisador. Sem esse tripé, tudo balança, né? E tudo fica mais lento, tudo fica pior, e a escrita ela perde bastante essa força, né? As ferramentas digitais, né? A gente tem, por exemplo, o Mentor, o Mendeley, o Zotero, temos também o Chat PDF, o Chat GPT, tem muitas ferramentas que são auxiliares. Elas funcionam como aquelas caixinhas organizadoras na nossa bancada de laboratório, né? Elas colaboram com referência, com busca, com rascunhos, com fichamentos, né? E uma pergunta que sempre aparece, né? Qual delas eu uso? Aí a resposta é: depende do seu fluxo, depende da sua necessidade. Por exemplo, o Zotero e o Mendeley, eles são imbatíveis para organizar bibliotecas grandes, né? Para organizar anotações e para organizar também PDFs marcados, né? Então é muito interessante. A IA ética, ela entra como uma refinadora, né? Ela ajuda a ajustar a certeza, a coerência, o tom, a ortografia, e até apoia um ou outro ajuste terminológico, né? Mas veja, ó, ela não interpreta dados, ela não decide argumento, ela não substitui leitura, né? É como usar um afinador de produção de uma bebida, né? Ele ajuda a calibrar, mas não faz a fermentação para você. A IA ajuda, mas não pensa. Quem pensa é o pesquisador. Quem pensa é você, sou eu. E, claro, né, existem dificuldades comuns dos pós-graduandos, né? Vale a pena nomeá-las, né? Uma delas é manter a progressão lógica. Muita gente escreve e não avança. E outra dificuldade é separar o essencial do acessório. Uma terceira é planejar mal a leitura, planejar mal a escrita e planejar mal a revisão. E com isso a gente gera textos que são bastante truncados, né? Então, pessoal, reconhecer esses desafios não é fraqueza, né? É o primeiro passo para superá-las, né? E a metáfora aqui é simples, né? Ferramentas são caixa, a IA é o afinador e você, com suas competências acadêmicas, é o artesão, né? E essa combinação que dá autonomia, é isso que produz texto com rigor, é isso que produz texto com fluidez. Então veja, ó, quando a gente chega às considerações finais, né, o módulo integra planejamento, estruturas acadêmicas, ferramentas digitais e inteligência artificial ética para formar autonomia investigativa. Então, quando a gente chega nessas considerações finais, a ideia não é repetir tudo, né? A ideia é amarrar o que realmente importa, né? É como fechar uma boa degustação. A gente não traz sabores novos, né? A gente só revela o conteúdo. E aí a síntese não é uma repetição, ela é a integração. Ao longo do módulo, a gente percorreu essa roda de competências, vamos dizer assim, né? E começamos com planejamento, né? Estrutura, escrita, argumentação, precisão conceitual, ferramentas, e a ética e também planejamento, né? Então, com isso, a gente consegue pensar, né, como que a gente precisa se planejar para começar a fazer a nossa pesquisa de final de curso, né? Tá certo? Uma pergunta que sempre aparece, ó, eu preciso decorar as coisas da ABNT? A resposta é não. Você não precisa decorar, você só precisa entender a lógica, né? Inclusive, a gente consegue programar, né, aquele cabeçalho ali do Word para fazer essa formatação para a gente de maneira muito bacana. Então, à medida que vocês forem necessitando, vocês podem ir provocando, né? Que aí eu vou ajudando vocês, independente do momento. Pode ser que a gente até já termine a nossa disciplina, mas eu estou aqui para colaborar, tá certo? Então, é isso que eu queria passar para vocês, né? Mais uma vez, enfatizar, né, que a ferramenta ela não faz milagre, né? É você que precisa cultivar bem, é você que precisa utilizar bem as ferramentas, né? Seja no Word, seja na IA, seja em outros aplicativos, né? Tudo isso, né? Tudo isso vai ajudar a gente a ter um trabalho melhor, um trabalho mais bem feito, né? E um trabalho menos estressante, né? Então a autonomia para quem está escrevendo, ela vem com o tempo, né? Ela vem com o tempo, é isso mesmo, ela vem com o tempo. Quando esses elementos se integram, a pesquisa deixa de ser um peso e vira um percurso consciente. E é aí que nasce a autonomia investigativa. Então, terminamos assim essa aula do módulo 2. Essa é uma aula teórica. Não esqueçam que vão aparecer aí pequenas aulas para treinar vocês a utilizar essas ferramentas, certo? É isso. Vamos para
para a próxima. Um abraço.